Boa tarde e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nesse momento acompanhando essa transmissão através de um áudio pelo Facebook e por outras redes sociais. Eu tenho certeza que o senhor, a senhora, todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pelo esse áudio, eu tenho certeza que vocês vão ser impactados, vão ser abençoados, vão ser tocados pelo poder de Deus, através de uma mensagem que eu vou ler dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar nos vossos corações. Eu queria que a senhora, eu queria que o Senhor acatasse para as suas vidas essa mensagem, porque não é minha, vem da parte de Deus, e a palavra de Deus é bem-vinda aos nossos corações. Eu queria que vocês atraíssem para a vida de vocês essa mensagem que vai ser falada, que vai ser pregada para os vossos corações, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente na vida de todos vocês, dependendo de religião ou não, dependendo de você católico ou você espírita, ou de você que está dentro de uma religião ou não. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente nos vossos corações através dessa palavra que se encontra lá no livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo 2 e o versículo 11. Diz assim, amados ouvintes da palavra de Deus: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum aproveito. A Bíblia está falando a respeito do povo que eles adoravam deuses que não eram deuses, mas eles nunca trocaram seus deuses por outros deuses nenhum. Mas a Bíblia relata: o meu povo me trocou a sua glória por aquilo de nenhum aproveito. O povo aqui, mesmo adorando um Deus errado, mesmo adorando um Deus estranho, esse povo aqui não trocou os seus deuses por outro Deus, mas a Bíblia diz que o povo de Deus o trocou a sua glória, ou seja, a sua comunhão com Deus, por aquilo de nenhum aproveito. As pessoas de hoje em dia têm trocado Deus por tantas coisas desnecessárias, trocado Deus por coisas insignificantes. E a Bíblia fala que esse povo aqui, eles adoravam a deuses, ou seja, eles adoravam vários deuses, mas eles nunca trocaram os seus deuses por outro Deus. Mas a Bíblia fala aqui, mas o meu povo todavia me trocou a sua glória por nenhuma coisa de nenhum aproveito, como a Bíblia está dizendo aqui. E o povo de Deus tem esquecido as maravilhas que Deus tem feito na vida deles. As coisas que Deus tem feito na vida do povo, o povo tem esquecido. Tem pessoas que infelizmente eles só procuram a Deus em troca de alguma coisa, em troca de uma cura, de uma libertação do seu filho, do seu marido. Só procura Deus por interesses. Não procura Deus porque necessita de Deus, porque precisa de Deus, não. Só procura Deus por interesses. Pessoas que estão na igreja, mas não estão por causa de Deus, está por causa de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de uma restauração. Está na igreja talvez porque o casamento está destruído, porque a família está destruída. Quando ela alcança aquilo que ela pretende alcançar na igreja, acaba deixando Deus, acaba trocando Deus
por outras coisas. O mais importante, amado, na sua vida, não é tanto a cura, não é tanto um milagre, mas é Deus. Porque Deus, Ele é tudo em todos. E a maioria das pessoas, infelizmente, vão para a igreja em busca de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de uma mudança de vida. Quando ela alcança aquilo que ela veio para a igreja buscar, acaba deixando Deus. E a Bíblia fala que o povo aqui adorava outros deuses, mas nenhum deles trocaram o seu Deus por outros deuses. E a Bíblia fala, mas o meu povo todavia me trocou a sua glória por nenhuma coisa de nenhum valor, ou seja, trocou a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, por outras coisas insignificantes. Como ele fala aqui, ó, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum aproveito. O povo mesmo aqui adorando um Deus estranho, adorando um Deus que não era Deus, mas de maneira nenhuma eles não abriram mão do seu Deus por outros deuses. Mas o povo de Deus trocou Deus, trocou a sua glória, a sua comunhão que tinha com Deus, por aquilo que nenhum aproveito. Isso aí é grave para muitas pessoas dentro da igreja, que estão na igreja por estar mesmo. Estão na igreja, mas vem para a igreja em troca de uma bênção, de uma libertação, de uma cura. Quando alcança, abandona Deus, deixa Deus. Eu queria que vocês, amados, todos vocês, prestassem bastante atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente, está falando nos vossos corações, e guardasse na sua vida essa palavra. Aí diz aqui no versículo 13, Jeremias capítulo 2 e o versículo 13, fala aqui, ó, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, e cisternas rotas, que não retém as águas. A Bíblia fala que 2 males o povo fizeram. Cometeram contra Deus, deixaram Deus. A primeira coisa que a pessoa faz, ela troca Deus por qualquer coisa, e depois abandona Deus, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, diz que a igreja não prestava, diz que o pastor era isso, era aquilo. Sempre ela procura alguma coisa para culpar, sempre ela procura, ou ele procura alguma coisa para condenar, sendo que o culpado de tudo isso é ela mesma, é ele mesmo. Então ela, quando está prestes a sair da igreja, ela sempre procura alguém para condenar, sempre procura alguém para jogar a culpa em cima. E a Bíblia diz que 2 males o povo fizeram contra Deus, o deixaram. E o povo de hoje em dia tem fazido isso, tem deixado Deus, tem abandonado Deus, e tem trocado Deus pelos momentos de prazeres, pelos momentos carnais, tem trocado Deus pelas baladas, pelas festas, tem trocado Deus pelos amigos. Os amigos são mais importantes que Deus. Tem priorizado as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Tem deixado Deus, tem abandonado Deus, o manancial de água viva. Enquanto ela estava na igreja, a vida dela era uma bênção. Depois que ele ou ela saiu da igreja, as coisas ficaram mais pior ainda na vida deles, porque abandonaram o manancial de águas vivas. Quando a Bíblia fala em cisterna, é pessoas que hoje estão em igrejas, pessoas que não sabem o que é da vida. Ela pensa que o problema está na placa da igreja, mas o problema não está na igreja, o problema está dentro dela mesma.
Pessoa dentro da igreja doente, o coração ferido, a alma ferida. E sai da igreja e vai para a igreja em igreja, como se o problema fosse a igreja. Mas o problema está dentro dela, está dentro dele. Para onde você for, queridos, o problema sempre vai estar com você. E quando você não conseguir resolver esse problema da tua vida, para onde você for, o problema irá com você. Porque o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema não está na liderança, o problema está em você. Se você não consegue resolver esse problema, pois para onde você for, sempre você vai ter problema. E a Bíblia diz aqui que o povo aqui, eles deixaram aqui, ó, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas e cisternas, rotas que não retêm as águas. O povo, eles, primeiramente, o que é que eles fazem? Eles trocam Deus. Troca Deus, depois deixa Deus. Não quer mais compromisso com Deus. Não quer mais ter comunhão com Deus. Prefere estar fazendo as coisas que agradam a carne, as coisas que entristecem o Espírito Santo. E depois, quando a pessoa sai da igreja, ela sempre coloca culpa nas pessoas, como se o motivo da saída dela da igreja fosse o pastor, ou fosse algum irmão. Não, mas o culpado foi ela, foi ele. Trocaram Deus, deixaram Deus. Quantas maravilhas Deus tem feito na vida dela ou na vida dele. Ter resgatado, ter libertado. E muitas das vezes tem trocado Deus, tem deixado o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre o povo aqui, que eles adoravam deuses. A Bíblia está falando que eles adoravam mais do que um Deus, eles adoravam. Mas eles não trocaram, eles não abriram mão dos seus deuses por outros deuses. Mas o povo, todavia, trocaram Deus. E além de trocar, eles deixam Deus. Mas o povo mesmo aqui, adorando e servindo um Deus estranho, um Deus que não era Deus, mas eles nunca trocaram o seu Deus, e nunca abandonaram e nunca deixaram. E o povo de hoje em dia tem abandonado Deus, tem deixado Deus. Uma coisa que Deus, ele nunca abandona ninguém, nunca deixa ninguém. E o ser humano muitas das vezes tem abandonado, tem deixado Deus, tem saído da presença de Deus, tem se envolvido nesse mundo, nas coisas erradas, tem se envolvido com os amigos, e tem trocado Deus. Aí Deus fala aqui, ó, na palavra aqui, ó, no 14, ó, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois veio a ser presa. Quando as pessoas deixam Deus, trocam Deus, ela se torna presa do diabo. O diabo tem destruído com a vida de muitas pessoas que têm abandonado Deus, que deixaram Deus. Porque quando as pessoas abandonam Deus, a primeira coisa que volta é... De volta, pessoal. Deu um probleminha aqui na conexão. Aí fala aqui no versículo 17, diz aqui, ó: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, o teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Quando as pessoas deixam Deus, as coisas apioram mais ainda na vida dele, na vida dela. As coisas se tornam mais difíceis quando você abandona, quando você deixa os caminhos do Senhor, quando você deixa o manancial de águas vivas. As coisas sucedem mais pior na sua vida, porque você tem deixado Deus, tem abandonado o Senhor, que fez de tudo na sua vida. E muitas vezes você tem trocado Deus, tem deixado Deus. Aí para concluir, diz aqui, ó, no versículo 32 aqui, ó: acaso esquece
a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contas. Mais uma vez Deus fala que todavia o povo esqueceu dele. O povo esqueceu os momentos que vivia na presença de Deus, os momentos de oração, os momentos de adoração, os momentos que ela buscava a Deus. O povo tem esquecido. Depois que o povo troca Deus, deixam Deus, acaba esquecendo de tudo que Deus tem feito na vida dela, na vida dele. Esquece de tudo. Aí ele fala aqui, ó: todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem contas. Quando a pessoa esquece Deus, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de vir para a igreja, ela esquece totalmente as coisas de Deus e se envolve mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. 3 coisas, amado, dentro da Bíblia que dá para você tirar como exemplo. A primeira coisa, o povo troca. Segundo passo, o povo deixa, abandona Deus. E o terceiro passo, acaba esquecendo de Deus. Acaba esquecendo o que Deus fez pela vida dele, pela vida dela. Esquece de onde Deus tirou ele, de onde Deus tirou ela. Esquece que muitas das vezes entrou na igreja doente, Deus curou. Entrou na igreja falido, Deus restaurou a sua vida financeira. Entrou na igreja desenganada, Deus curou, Deus libertou. Tem muitas pessoas que esquecem de tudo que Deus fez na vida dela, na vida dele. Mas ela não esquece de pedir. Ela não esquece de pedir as coisas para Deus. Mas às vezes tem esquecido o que Deus tem feito e o que Deus vem fazendo na vida dele, na vida dela. É uma passagem linda. Serve para mim, serve para todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pelo áudio. Eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida através dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no coração da senhora, no coração do Senhor. Que Deus abençoe e continue abençoando todos vocês. Luciene da Silva Alves e o pastor Cristiano Pereira está ouvindo também, homem de Deus. E Jefferson Santo, pastor Jefferson também, homem de Deus. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, continue abençoando a casa de vocês, a família de vocês. Mas tudo isso é uma realidade através dessa palavra que Deus tem falado conosco. É isso que o povo de hoje em dia tem fazido com Deus. Tem trocado, tem deixado e tem esquecido de Deus. E quanto essas pessoas aqui que adoravam outros deuses, eles não abandonaram eles e não deixaram o seu Deus, que não era Deus, mas continuaram a ser fiel ao seu Deus. E o povo de hoje em dia, às vezes, não é fiel a Deus, continua infiel a Deus. Mas a Bíblia diz que ainda que nós seja infiel a Ele, Ele será fiel a nós. Então, queridos, que Deus abençoe todos vocês, a sua casa, a sua família. Um forte abraço para todos vocês. Que Deus continue guardando, abençoando a vida de vocês. E fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.